Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom, deu uma sumida, porém, volto hoje aqui para fazer o vídeo que eu tinha prometido, que é a respeito dos casos e das declinações. Eu não consegui preparar algo muito detalhado, então, portanto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Não vou entrar muito em terminação, em explicações dos termos, essas coisas. Eu quero é que vocês entendam o que, o que são essas declinações e o que são os casos latinos. Bom, muito bem, vamos lá. Eu posso escrever em português a seguinte frase. Posso escrever assim: o caça, caçador matou o lobo. Como é que vocês, em português, como é que vocês vão saber aqui em português que quem matou foi o caçador e quem foi morto foi o lobo? Bom, é pela posição do substantivo aqui. Se a gente mudar a ordem dessa frase e colocar o lobo matou o caçador, o sentido da frase se altera. Aqui, antes do verbo, nós temos a palavra caçador. Nós perguntamos ao verbo em português, quem matou? Aí aqui tem a resposta, o caçador. Portanto, aqui nós descobrimos que quem praticou a ação proposta por esse verbo foi o caçador. Como que nós sabemos isso? Pela posição dessa palavra que está antes do verbo. Quando a gente altera e coloca esse substantivo, o lobo, atrás do verbo, a frase se altera. Agora quem mata é o lobo e quem é morto é o caçador. Bom, em latim, como que nós faríamos isso? Em latim, vou escrever essa frase. O caçador matou o lobo. Venator interpret lupum. Venator, o caçador, interfet, matou, lupum, o lobo. Em latim, pouco importa a ordem dessa frase. Pouco importa se o venator está antes do verbo, se ele está depois do verbo. Se eu fizer isso daqui, ó, lupum interfet venator, a frase não altera o sentido aqui continua sendo o mesmo. Mesmo eu tendo pegado essa palavra aqui e colocado na frente do verbo. Porque o que importa em latim não é a posição da palavra, como ali no português, que eu alterei a posição das palavras e foi alterado o sentido da frase. Aqui não, eu altero o sentido dessas palavras, desses dois substantivos, do lobo e do caçador, e tanto faz onde eu coloco um ou outro, o sentido é o mesmo. Aqui, ó, venator interfet lupum. O caçador matou o lobo. Aqui eu alterei, ó, lupum interfet venator. É a mesma coisa, o caçador matou o lobo, só que mudou só a posição, porém o sentido continua o mesmo em latim. Por que isso? É aí que entra o tal dos casos, né? É porque essa palavra aqui, ela está num determinado caso. Independente da posição que você coloca essa palavra, ela vai estar nesse mesmo caso. Aqui, qual é o caso? O que é esse caso? Aqui, venator, que é o caçador, está no caso que nós chamamos nominativo. O que é o nominativo? É o nosso sujeito na gramática do nosso português. É a mesma coisa que o sujeito. Isso quer dizer, o sujeito é aquele que pratica a ação do verbo. Você pergunta aqui, quem matou o caçador? O caçador matou o lobo. Quem matou? Foi o caçador. Então, esse caçador, essa palavra, é o sujeito. Quando a gente troca aqui, o lobo matou o caçador, quem passa a ser o sujeito aqui é o lobo, porque é ele que pratica a ação. Aqui nós temos no latim venator interfet.
O caçador matou o lobo. Quem é o sujeito? Quem matou o lobo? Foi o venator, aqui o caçador. Quando a gente altera aqui, venator continua sendo esse sujeito, ele continua sendo o agente dessa ação verbal. Por que isso? Porque em latim, como eu havia dito, não importa a posição das palavras, mas importa esse final aqui, ó. Vou alterar essa frase. Agora eu vou escrever: o lobo matou o caçador. Lupus inteiro, vet, venatore. Agora, aqui nessa frase, agora quem pratica a ação de matar, agora sim é o lobo. E como que nós vamos saber? Onde está a diferença? A diferença está aqui, ó. Quando o lobo é morto, quando é ele que é morto, ele que recebe a ação de ser morto, ele que sofre a ação de ser morto, nós escrevemos ele com esse final, lupum. Quando é ele que pratica a ação, nós escrevemos lupus. Vocês lembram lá dos radicais das palavras? Ó, lupus e lupum. Quando o lobo, nós escrevemos ele como lupum, ele sofre a ação de ser morto. Quando nós escrevemos ele como lupus, é ele que mata. E como que nós sabemos que é a mesma palavra? Vocês lembram lá, tirando o finalzinho, a terminação dos dois? Olha lá o radical que sobra. Sobra o mesmo radical nas duas palavras. O que nós acrescentamos foi apenas uma terminação, e é exatamente essa terminação que determina qual é a função que a palavra vai desempenhar na oração em questão. Então, como eu disse, não depende tanto não depende nada, na verdade, da posição, mas depende do caso em que a palavra está. E como que nós vamos descobrir o caso que a palavra está? Olhando para a sua terminação. Em latim, nós possuímos 6 casos. Estou tentando ser bem breve, então talvez não fique tão exatamente claro, muito claro, mas eu acho que vai dar para entender bem o que eu estou querendo dizer. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu quero ser o mais objetivo possível. Em latim, nós temos 6 casos. O que é o caso? O caso é a função que a palavra desempenha na oração. A palavra pode desempenhar a função de sujeito, que é essa que nós vimos, quando a pessoa ou a coisa pratica a ação que o verbo propõe. Quando eu falo, por exemplo, é, Pedro jogou uma pedra. Você pode fazer a pergunta ao verbo: quem é que jogou a pedra? A resposta, obviamente, Pedro. Esse é o agente da ação do verbo. É ele que é o sujeito. Ele é que causa, ele que pratica a ação proposta pelo verbo. E você pode também, obviamente, fazer outra pergunta: quem jogou? O que foi jogado, aliás, né? Pedro jogou uma pedra. O que Pedro jogou? Uma pedra. Então, a pedra, ela vai para o latim no que nós chamamos do caso acusativo, ou em português, o objeto direto, que é a pedra sofre essa ação desempenhada e exercida pelo Pedro. Pedro jogou. Jogou o quê? Uma pedra. Então, em latim, tanto em latim como em português, nós podemos ter 6 funções as palavras podem desempenhar numa oração. A função de nominativo, que é o sujeito, a função de vocativo, que essa aí depois eu falo a respeito dela, eu acho que eu já até falei, é muito simples. É quando você quer chamar alguém, você chama pelo nome dessa pessoa, você está
vem do latim voco, vocare, chamar, é o vocativo, é aquele aquele que você está chamando. Então temos o vocativo, nominativo, que é o sujeito, temos o acusativo, que é o objeto direto, temos o dativo, que é o objeto indireto, temos o genitivo, que é o adjunto adnominal, né, restritivo, se eu não me engano em português é isso, é o genitivo em latim, e temos o ablativo, que é um adjunto adverbial. O que importa nesse momento? É vocês saberem essas duas funções que eu demonstrei nessa frase. Vocês saberem o que é o tal do acusativo e o tal do nominativo. O que é o nominativo? O lupus aqui é o nominativo. Por quê? Nominativo. Pois aqui ele exerce a ação proposta pelo verbo. Aqui, nessa outra frase, ele é o acusativo, pois aqui ele sofre a ação de ser morto. Quando nós escrevemos lupus interfecit, é o lobo que mata. Quando nós escrevemos o lupo interfecit, o lobo é morto. Agora vamos ver outra coisinha. Vocês podem estar se perguntando, mas Guilherme, como é que eu vou saber essas terminações? Onde que eu vou achar isso? Se a palavra em latim pode desempenhar 6 funções, então ela pode ser escrita de 6 maneiras diferentes. Como que eu vou descobrir esses modos? Bom, aí entra as chamadas declinações. Como eu expliquei, o caso é a função que a palavra desempenha na oração. Quando o lobo mata, ele desempenha a função de nominativo, ele exerce a ação do verbo. Quando o lobo é morto, ele desempenha a função de acusativo, ele está no caso acusativo, ele sofre a ação de ser morto. Esse é o caso, simples, extremamente simples. É claro que isso pode variar, os casos não. Depois a gente vai ver nos textos, os casos podem assumir algumas. Podem ter outras conotações um pouco diferentes dessa que eu estou falando. Como eu disse, eu estou procurando ser o mais objetivo possível para vocês usarem isso quando vocês forem ler algum texto. Isso pode variar um pouco, mas resumindo é isso. O nominativo exerce a função do verbo. O acusativo é o que nós chamamos de objeto direto. Ele recebe a ação indicada pelo verbo, ele sofre essa ação. E como eu vinha dizendo, a palavra em latim pode exercer 6 funções, ou seja, ela pode ser escrita ela tem 6 casos, o latim. E como que nós vamos saber em que caso está a palavra? Bom, é o seguinte, nós temos um conjunto de declinações. Eu fiz aqui resumido. Vamos ver se vai dar para ver bem. Nós temos 5 grupos de declinações em latim. Eu vou dar só o exemplo da primeira declinação, depois eu falo das outras. Temos a primeira declinação, segunda declinação, terceira, quarta e quinta declinação. Em cada um desses grupos, nós temos aqui os casos. O que são os casos? Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Temos 6 casos, certo? A palavra pode ser escrita de 6 maneiras diferentes. Em cada caso, para cada caso, nós temos aqui uma terminação. Nominativo da primeira declinação termina em A, acusativo termina em AM, genitivo em AE, que nós pronunciamos E em dativo, no latim. Temos o dativo aqui, terminação em AE, que pronunciamos E em latim, e ablativo A. Porém é o seguinte, nós temos a terminação para cada caso no singular e no plural. Tá dando?
Tá dando para entender? Espero que esteja. Então, o que é o segredo aqui? Vamos supor que vocês estejam lendo esse texto, um texto que tenha essa frase: Lupus interfecti venatorem. O lobo matou o caçador. E vocês querem descobrir em que caso está essa palavra aqui, ó. Vocês querem descobrir em que caso, qual é a função que essa palavra aqui exerce, desempenha nessa oração. Venatorem. O que vocês vão fazer? Vão proceder da mesma forma que a gente vinha fazendo. Vamos lá de novo. Venatorem. Venatorem. Vamos retirar esse finalzinho aqui. Vai sobrar venator. Vamos procurar essa palavra no dicionário. Venator. Aqui, ó. Venator, venatores. Como eu havia falado, a primeira forma aqui que o dicionário dá é o nominativo, a segunda aqui, o genitivo. Como que nós vamos proceder? Vamos retirar aqui, ó. Vamos pegar o nominativo venator, que está aqui, venator. Vamos retirar esse finalzinho OR e vamos acrescentar essa outra terminação, que é o que nós chamamos de genitivo. Vamos acrescentar aqui ao venator. Então, tínhamos venator, tiramos terminação OR, acrescentamos a outra terminação que o dicionário dá, ores, venatores. Cada uma das declinações, o que vai diferenciar naquelas 5 declinações que nós temos, é o caso chamado genitivo. Então, você vem aqui, esse aqui é o genitivo, vê que ele termina em IS. Na primeira declinação, o genitivo termina em AE. Olha lá, primeira declinação. Agora vamos passar para a segunda. Segunda declinação, genitivo termina em I. Terceira declinação, genitivo termina em S. Portanto, essa palavra que nós estamos procurando, que tem esse mesmo genitivo, ela está dentro dessa declinação aqui. Nós estávamos procurando a palavra venatorem. Ou seja, fomos lá no dicionário, procuramos pelo seu radical, achamos, vimos o seu genitivo, que é terminado em S, fomos lá naquelas 5 declinações, procuramos em qual declinação daquelas 5 o genitivo também termina em S, e dentro dessa declinação em que a gente encontrou o genitivo em IS, nós vamos procurar essa terminação aqui que a gente já vinha procurando, que era a palavra que estava lá na frase. Venatorem. Terminação em EM. Aí a gente vem aqui e procura aonde tem essa terminação EM. Aqui, ó, no acusativo. O acusativo é o quê? Quando o, o, o caçador sofre a ação de ser morto. Venatorem é o caçador. Terminou em EM, ele sofre a ação. Quando o caçador executa a ação de matar, ele está no caso nominativo, que é a primeira forma que o dicionário nos dá, venator. Entenderam? Então, resumidamente é isso. Resumidamente é isso. Fica o que fica dessa pequena explanação que eu fiz é o seguinte: as palavras em latim podem ser escritas de 6 formas diferentes, formas que são denominadas casos. São 6 casos em latim. Cada caso exerce uma função dentro de uma oração.
Eu salientei dois casos principais, que é o nominativo, que é aquele que exerce a ação que o verbo propõe. Segundo caso mais importante, acusativo, que é aquele que sofre a ação. Pedro jogou uma pedra. Quem jogou? Pedro. É o nominativo, é o sujeito. É ele quem praticou a ação de jogar. Pedro jogou a pedra. Segundo caso, é o acusativo, é quem sofre a ação. Pedro jogou o quê? Jogou uma pedra. Quem foi jogado? Foi a pedra. Ela sofreu a ação. Ela é o objeto direto, ou, em latim, o acusativo. Então, o caso é isso. É a função que a palavra desempenha dentro da oração. Como é que nós vamos descobrir essa função? Como é que nós vamos saber em que caso a palavra está? Pela sua terminação. Você vai olhar a terminação da palavra e vai buscar dentro daquelas cinco tabelas de declinações a terminação que você está procurando. Qual é o passo a passo? Tá lendo uma frase que tem a palavra lupum. Lupum. Vai procurar vai tirar o radical, vai procurar no dicionário essa palavra, vai olhar o genitivo dessa palavra, que é a segunda forma que o dicionário dá. Vai pegar essa segunda forma e vai ver em qual declinação ela se enquadra. Nós temos 5 declinações. Vou fazer mais uma vez o passo a passo aqui. Estamos procurando a palavra lupum. Lupum. Vamos retirar aqui esse finalzinho, o M, e vamos procurar por esse radical no dicionário, lu. Bom, vocês vão ver que vão ter vários radicais possíveis. Como que vocês vão escolher dentre todos esses? Vocês vão pelo contexto, é o que eu havia dito nas aulas anteriores. Por isso a importância de ter feito os outros exercícios. Para quem fez não vai ser nada, não vai ser tão complicado entender. Então, escolhe, vê qual é a possível palavra. Aqui no caso é essa aqui, lupus. Olha o radical lá, ó. Lup, lup, lupus, lupe. Achamos a palavra aqui no dicionário. Aqui ela está lupus, lupe. Nós estamos procurando lupum. Vai olhar aqui, ó, qual é a segunda terminação que o dicionário dá, chamado genitivo. Aqui é a terminação em i. Vai lá nas 5 declinações que nós temos. Temos a primeira declinação. E vai olhar qual o genitivo dessa declinação, dentre essas 5 declinações, qual desses genitivos vai ser igual a esse dessa palavra que nós estamos procurando. O genitivo dessa daqui termina em AE, da primeira declinação, ou seja, não termina em I, então já exclui. O genitivo da segunda declinação, olha lá, segunda declinação, genitivo em I, exatamente o mesmo da palavra que nós estamos procurando. Então, essa palavra está dentro das possibilidades de terminações da segunda declinação. Nós então encontramos a palavra no dicionário, encontramos o seu genitivo, procuramos nas 5 declinações qual é delas que possui o mesmo genitivo da palavra que nós estamos procurando, achamos aqui a declinação, está na segunda declinação essa palavra, só que a gente está procurando a palavra lupum, então nós temos que procurar por essa terminação o M, nós vamos encontrar aqui, ó, pode ser nominativo ou pode ser um vocativo, ó. Nominativo, caso, nominativo, terminação,
E pode ser aqui também, ó, vocativo, terminação um, acusativo, terminação um. Então, pode ser uma dessas possibilidades aqui. Ou essa palavra lucro, ou ela vai ser um acusativo, que é quando sofre a ação, ou ela vai ser um nominativo, que é quem exerce a ação. Ah, mas então vai ficar duas possibilidades aí para mim? Sim, vai ficar duas possibilidades para você escolher. E aí, como que eu vou escolher? Você vai escolher pelo contexto. Se no contexto da sua frase cabe se foi o lobo que matou, se foi o lobo que foi morto, você vê pelo contexto ou vê por exclusão pelas outras palavras, as outras terminações e escolhe a função que a palavra vai desempenhar na sua frase. Bom, espero que tenha ficado um pouco claro. Eu ainda vou voltar a falar disso, aqui eu tentei ser o mais breve possível, só para dar uma introdução aos casos e às declinações. Eu ainda vou voltar a falar disso mais detalhadamente. Então, um abraço, fiquem com Deus.